Em 1997, um caso estranho chamou a atenção do mundo. Dezenas de pessoas foram encontradas sem vida em uma casa nos Estados Unidos, deixando para trás uma mensagem misteriosa. Elas afirmavam estar deixando este mundo para alcançar a verdadeira realidade. Por mais extremo que isso possa parecer, esse episódio não foi um caso isolado de fuga da realidade. Ele apenas trouxe à tona uma questão que ecoa há séculos entre filósofos, mestres espirituais e buscadores da verdade. E se o que chamamos de mundo real for, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída? À primeira vista, pode parecer apenas mais uma história extrema sobre crenças distorcidas. Mas pare um segundo para refletir. Esse tipo de pensamento, de que a realidade em que vivemos talvez não seja tão real assim, não começou com aquele grupo, e definitivamente não terminou ali. Civilizações antigas já apontavam para essa ideia. No Oriente, o conceito de Maya, encontrado em textos hindus de milhares de anos atrás, descrevia o mundo como uma ilusão, uma percepção distorcida que nos impede de ver o que é eterno. No Ocidente, filósofos já questionavam os limites da mente e os filtros da consciência muito antes de a ciência moderna existir. Mas você não precisa de textos antigos ou histórias trágicas para começar a perceber que algo parece não se encaixar perfeitamente. Pense naqueles momentos em que tudo parece seguir um roteiro. Pessoas aparecendo exatamente na hora certa. Palavras sendo ditas segundos antes de você dizê-las. Momentos em que o tempo parece encolher, e outros em que se alonga sem motivo. Situações que você jura já ter vivido, mesmo quando todos ao seu redor dizem que nunca aconteceu. Coincidências? Talvez. Mas quando continuam acontecendo, deixam de parecer aleatórias. Existe uma sensação estranha que, em algum nível, todos nós já experimentamos, a de que há algo por trás do que chamamos de realidade. Essa sensação não tem um nome definido. Não é uma teoria. Não é uma crença. É uma suspeita silenciosa que aparece quando a lógica não consegue explicar o que estamos vivendo. E é aí que começamos a perguntar: e se o mundo que experimentamos não for o que pensamos que é? E se tudo o que chamamos de real for, na verdade, uma construção, não do universo externo, mas das nossas próprias mentes? Talvez o que chamamos de realidade não seja um reflexo perfeito do mundo, mas uma interpretação limitada, moldada por algo muito mais próximo, o que está acontecendo dentro de nossas cabeças. Esse é o ponto de ruptura onde o senso comum começa a rachar, onde o que antes parecia sólido começa a parecer flexível, onde a realidade começa a mostrar suas falhas. A partir daqui, a pergunta deixa de ser o que é real, para se tornar quem está criando aquilo que chamamos de real. E talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. O que chamamos de realidade não é exatamente o que nossos olhos veem ou o que nossos ouvidos ouvem. O que percebemos como o mundo externo é, na verdade, o resultado final de um processo interno altamente complexo. A mente humana não apenas recebe informações do ambiente, ela as interpreta, reorganiza e, em muitos casos, preenche lacunas com o que já conhece. Em vez de funcionar como uma câmera que grava o que está diante de nós, o cérebro trabalha mais como um projetor, construindo, a partir de memórias e expectativas, a cena que chamamos de agora. Esse mecanismo invisível é tão natural que nem percebemos que está sempre em funcionamento. Quando olhamos para algo, o cérebro não apenas registra o que está lá. Ele compara com o que já viu antes, procura padrões, prevê o que deve acontecer em seguida. E se algo estiver faltando ou for incerto, ele preenche as lacunas com base no que espera encontrar. Isso acontece em milissegundos, sem nenhum esforço consciente. A imagem que vemos em nossa mente parece completa, mas está longe de ser objetiva. É uma simulação precisa o suficiente para nos guiar, mas baseada em interpretações que vêm de dentro, e não do que está fora. Essa simulação é o que os neurocientistas chamam de modelo interno, uma representação mental do mundo que usamos como referência para tudo o que sentimos, percebemos e decidimos. Esse modelo não é fixo. Ele é atualizado o tempo todo, mas sempre com base em experiências passadas, crenças aprendidas e condicionamentos culturais. Em outras palavras, não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como nós somos.
É por isso que, às vezes, sentimos que certos acontecimentos estavam destinados a acontecer. Não porque existe um plano escrito lá fora, mas porque nosso sistema interno organizou as informações de um jeito que se encaixa com uma narrativa silenciosa. Expectativa. Quantas vezes você já sentiu que algo aconteceu exatamente como deveria, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Essa sensação, por mais estranha que pareça, não é aleatória. Ela é o resultado de um sistema interno que não apenas observa o mundo, ele o prevê. O cérebro não espera passivamente que a realidade apareça. Ele projeta, molda e preenche com significados que ele mesmo criou. E como qualquer modelo baseado em previsões, ele pode errar. Pode distorcer. Pode deixar coisas de fora. E, ainda assim, o que é criado pela mente continua sendo vivenciado como verdade. O que a maioria das pessoas não percebe é que esse processo é pessoal, flexível e, acima de tudo, seletivo. E a razão pela qual duas pessoas podem viver a mesma situação e saírem dela com impressões completamente diferentes não é apenas emocional ou subjetiva, é estrutural. Cada mente molda a realidade à sua própria maneira, porque cada modelo interno é único. Mas isso levanta uma questão ainda mais desconfortável. Se nossa visão de mundo é construída por dentro, até que ponto podemos confiar no que acreditamos ter vivido? Você já teve absoluta certeza de que algo aconteceu com você? Um momento específico, uma conversa, um detalhe vívido, só para depois descobrir que nunca aconteceu daquela forma? Essa descoberta não é apenas incômoda, ela é reveladora. A memória, ao contrário do que muitos pensam, não é um registro fiel do passado. Ela se parece mais com um quebra-cabeça que está sendo reconstruído constantemente. Cada vez que lembramos de algo, não estamos apenas acessando um arquivo. Estamos recriando uma experiência com fragmentos, emoções e associações. E nesse processo, é comum que detalhes se percam, se distorçam ou até sejam inventados. Estudos em psicologia já demonstraram que é possível implantar falsas memórias em pessoas comuns, apenas misturando histórias reais com detalhes fictícios. Em muitos casos, as pessoas lembraram desses eventos inventados com plena confiança, acrescentando detalhes ricos e até reações emocionais. Elas não estavam mentindo. Elas realmente lembravam de algo que nunca viveram. Esse tipo de distorção acontece porque a memória é profundamente influenciada pelo contexto. Ela pode ser moldada por sugestões sutis, estados emocionais, desejos, medos, até por aquilo que gostaríamos que tivesse acontecido. O cérebro não busca exatidão histórica. Ele busca coerência. Ele reconstrói os eventos para que façam sentido dentro do nosso modelo interno, o mesmo modelo que já está editando como percebemos o presente. É assim que as memórias moldam opiniões, decisões e comportamentos. E quanto mais uma memória é lembrada, maior é a chance de ela ser alterada, ajustada ou parcialmente reinventada. Mesmo assim, continuamos tratando essas reconstruções como se fossem verdades absolutas. Isso significa que boa parte do que chamamos de nossa história pode estar baseada em percepções fragmentadas e interpretações subjetivas. Nossa linha do tempo pessoal não é uma cadeia rígida de fatos, e sim uma narrativa em constante edição, construída a partir das versões que nossa mente escolheu manter. E se essa base é flexível, então toda a estrutura da nossa realidade pessoal também se torna instável. Porque nós não nos identificamos apenas com o que vivemos, nós nos identificamos principalmente com o que lembramos ter vivido. E se as memórias podem ser mudadas, como saber o que realmente aconteceu? Essa dúvida nos obriga a olhar para dentro com mais atenção. Porque o que chamamos de verdade pode estar muito mais próximo daquilo que sentimos, do que daquilo que realmente ocorreu. E quando começamos a perceber isso, uma nova camada de perguntas se abre, não apenas sobre o passado que recordamos, mas sobre o presente que estamos vivendo. Você já esteve tão concentrado em algo que não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor? Esse tipo de momento é muito comum. Mas o que poucos percebem é que isso não é apenas uma falha de atenção. É uma parte essencial de como o cérebro funciona. A mente humana não lida com a realidade de forma ampla e ilimitada. Ela corta em pedaços,
Filtra e seleciona o que entra na sua consciência com base em prioridades internas, muitas das quais você nem sabe que tem. Esse filtro se chama atenção seletiva. Em termos simples, você não vê o que existe. Você vê o que sua mente decide que importa. Esse filtro é necessário, porque a quantidade de estímulos ao nosso redor, a todo momento, é esmagadora. Sons, luzes, movimentos, sensações físicas, informações visuais, sinais emocionais, todos competindo por nossa atenção, sem parar. Para evitar uma sobrecarga mental, o cérebro constrói atalhos. Ele aprende o que é relevante e começa a ignorar quase tudo o resto. É aí que fenômenos como a cegueira intencional se tornam tão reveladores. Em experimentos simples, pessoas focadas em observar algo específico deixaram de perceber coisas óbvias, como uma figura inusitada passando bem no meio da cena. Não é que elas não olharam. É que o cérebro não considerou importante o suficiente para registrar. Isso acontece em todas as áreas da vida. Quando você acredita fortemente em algo, tende a notar apenas os detalhes que confirmam essa crença. Isso se chama viés de confirmação. Ele reforça suas opiniões, valida suas ideias e bloqueia tudo que as contradiz. Qualquer coisa que possa contradizê-las. O mundo começa a parecer consistente demais, não porque realmente seja, mas porque você parou de ver as partes que o desafiam. Esse processo nem sempre é consciente. E é isso que o torna tão perigoso. Você continua acreditando que está vendo tudo, quando na verdade está vendo apenas um recorte, uma versão filtrada, limitada e tendenciosa da realidade. Se algo grande, óbvio e inesperado pode passar despercebido, mesmo estando bem na sua frente, o que mais você pode estar deixando de ver agora? Quanta informação está sendo deletada, distorcida ou simplesmente excluída da sua consciência? A ideia de que a realidade é o que é, começa a desmoronar quando percebemos que tudo passa por esse filtro, um filtro moldado por experiências passadas, emoções não resolvidas, crenças antigas e hábitos mentais que atuam silenciosamente em segundo plano. E quando esse filtro se torna invisível, você para de questionar o que vê, e começa a acreditar que tudo o que existe é aquilo que você consegue perceber. Mas há muito mais sendo deixado de fora, não só ao seu redor, mas principalmente dentro de você. Se o que você percebe já é moldado por filtros internos que selecionam, distorcem e reorganizam a realidade, então o que dizer sobre o que você pensa? Afinal, a percepção é só o ponto de entrada. A verdadeira construção do mundo acontece dentro da mente, no espaço sutil do pensamento, onde tudo parece surgir espontaneamente, como se cada ideia fosse realmente sua, cada conclusão fruto do seu próprio raciocínio, cada opinião um reflexo genuíno de algo interno. Mas, será mesmo? A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos são resultado de escolhas conscientes, como se cada ideia tivesse sido plantada deliberadamente pela própria vontade. Mas, quando olhamos de perto, vemos que a origem dos pensamentos é muito mais complexa, e muitas vezes moldada por influências que sequer percebemos. Pense em como você vê o certo e o errado, o belo e o feio, o possível e o impossível. De onde vieram essas definições? Quem decidiu o que você valoriza? Quem construiu os padrões pelos quais você julga a si mesmo, e aos outros? Desde cedo, a mente é inundada por padrões, opiniões, comportamentos e crenças absorvidos sem muito questionamento. O ambiente em que você nasceu, a cultura em que foi criado, as figuras de autoridade ao seu redor, tudo isso moldou, silenciosamente, a forma como você pensa. E como isso acontece de forma gradual e repetitiva, você começa a assumir que todo esse conteúdo faz parte de quem você é. Mas, seria igual se você tivesse crescido em outra família, em outro país, falando outra língua, com outro nome? Essa pergunta não é apenas hipotética. Ela revela que a maior parte dos pensamentos que existem na sua mente não são fruto de criação consciente, mas de exposição. E quanto mais certos pensamentos se repetem, mais força eles ganham, influenciando suas decisões, seus julgamentos e até mesmo sua identidade. O mais surpreendente é que todo esse processo acontece sem a sua permissão. A mente não pede autorização para pensar. Ela reage. Ela repete.
Ela interpreta o mundo usando memórias e referências que foram armazenadas, muitas vezes, sem que você percebesse. Por isso, muitos dos pensamentos que parecem seus são, na verdade, herdados. Eles foram condicionados. Foram instalados sem convite formal, mas com total controle sobre a sua vida. O pensamento que você está tendo agora pode ter sido plantado décadas atrás, por uma frase que ouviu na infância, por uma mensagem repetida pela mídia, por uma ideia culturalmente reforçada que acabou se tornando indiscutível. Quando você realmente começa a entender como essa dinâmica funciona, se torna impossível não repensar o que significa ter autonomia mental. Se tanta coisa que entra na sua consciência é apenas um reflexo do ambiente, então o que realmente veio do seu eu mais profundo e autêntico? O que você realmente pensa quando está livre do ruído que foi programado em você? E se essa pergunta ainda está sem resposta, talvez seja a hora de olhar não apenas para o que você pensa, mas para quem realmente está pensando. A maioria das pessoas acredita que há algo dentro delas que nunca muda, um eu fixo, sólido e contínuo, que carrega sua essência pessoal. Do nascimento até o último suspiro, a maioria das pessoas acredita que existe algo dentro delas que permanece constante, uma identidade fixa, sólida, imutável. Mas quando olhamos mais de perto para os elementos que compõem essa identidade, percebemos que ela não é tão estável quanto pensamos. Desde o início da vida, tudo aquilo que hoje parece parte de quem você é foi, na verdade, recebido. Você recebeu um nome antes mesmo de saber o que ele significava. Aprendeu uma língua que passou a moldar a forma como você interpreta o mundo. Absorveu valores sem questioná-los, simplesmente porque vieram de pessoas em quem confiava instintivamente. Ideias, hábitos, preferências. Quase tudo foi programado, reforçado e normalizado com o tempo. Essa identidade construída não é fruto de uma escolha consciente. É o resultado da repetição. E quanto mais algo é repetido, mais ele se torna familiar. E o que é familiar começa a parecer verdadeiro. É assim que uma história pessoal se forma. Uma narrativa de si mesmo, feita de memórias, crenças e autoimagens, constantemente editadas para parecerem coerentes. Mas há um fato biológico que lança uma nova luz sobre toda essa construção. O corpo humano, inclusive o cérebro, se renova quase completamente a cada 7 a 10 anos. Célula por célula, camada por camada, a estrutura física que você chama de meu corpo já não é mais a mesma de uma década atrás. Nem mesmo seu sistema nervoso permanece intacto, ele se reorganiza, se adapta, se transforma. Agora pense nisso. Se a matéria que te forma já mudou, e se os pensamentos na sua mente foram moldados por influências externas desde o começo? O que exatamente permaneceu o mesmo? Você já se perguntou se, em vez de ser uma essência fixa, sua identidade pode ser apenas uma sequência de histórias adaptativas? E se essa versão de você mesmo, que você defende tão fortemente como é assim que eu sou, for, na verdade, apenas uma coleção de narrativas repetidas que você aprendeu a aceitar como verdade? Esse processo é tão profundo que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras dentro de uma identidade herdada, sem jamais perceber que poderiam questioná-la. Quando alguém diz, eu sou assim mesmo, raramente está expressando algo verdadeiramente autêntico. Na maioria das vezes, está apenas repetindo um conjunto de padrões que foram instalados, reforçados e mantidos vivos pela repetição. Mas há algo ainda mais sutil em tudo isso, algo além do conteúdo que foi entregue a você. Porque se o seu corpo, sua mente, seus pensamentos e suas crenças mudam, por que, então, você ainda sente que existe algo ali? Algo que permanece. Algo que observa todas essas mudanças sem desaparecer? Se o que chamamos de identidade é, em grande parte, uma narrativa moldada por influências externas e constantemente atualizada pelo ambiente, então surge uma pergunta desconfortável. Quem está realmente no controle? Durante muito tempo acreditamos que tomar decisões era um ato consciente. Pensamos, avaliamos e então escolhemos. Mas descobertas recentes sobre o funcionamento do cérebro começaram a desafiar essa lógica. Estudos com escaneamentos cerebrais revelaram algo surpreendente.
Mesmo antes de decidirmos conscientemente apertar um botão, por exemplo, o cérebro já havia iniciado o processo de decisão vários segundos antes de nos darmos conta disso. Esse intervalo de tempo entre o ato neurológico e a percepção consciente revela algo profundo sobre como a mente funciona. Aquilo que acreditamos ser uma escolha livre pode, na verdade, ser uma resposta automática, que só depois é justificada pela racionalidade. A consciência não lidera o processo. Ela chega por último, como um narrador tentando dar sentido a algo que já aconteceu. Na vida cotidiana, isso se manifesta nas escolhas que parecem espontâneas, mas que estão fortemente influenciadas por experiências passadas, condicionamentos sociais, gatilhos emocionais e padrões mentais rodando em segundo plano. Você entra em uma loja e escolhe uma peça de roupa. Acredita que foi uma decisão livre. Mas, foi mesmo? O corte, a cor, a marca, o ambiente, as associações emocionais, tudo isso moldou silenciosamente aquela escolha. Essa realização abala as fundações do que chamamos de livre-arbítrio. Se a maioria das decisões é preparada nos bastidores antes mesmo de nos tornarmos conscientes delas, o que realmente está sob nosso controle? Você tem total certeza de que escolheu assistir a este vídeo agora? Ou será que essa escolha foi apenas o resultado lógico de fatores anteriores que te trouxeram até aqui? Essa pergunta não tem a intenção de causar desconforto, mas sim de trazer clareza. Porque, quando começamos a observar mais de perto o funcionamento interno da mente, percebemos padrões que se repetem, caminhos mentais que seguimos quase automaticamente, e decisões que, por mais pessoais que pareçam, e são, na verdade, apenas o passo final de processos que não conduzimos de forma consciente. Então, se a consciência não está decidindo tudo, qual é, afinal, o seu verdadeiro papel? Se existe algo dentro de nós que não escolhe diretamente os pensamentos, não constrói conscientemente a identidade e não percebe tudo de forma objetiva, então surge uma nova possibilidade. Talvez nosso verdadeiro papel não seja controlar, mas testemunhar. Imagine por um momento que sua mente é como um cômodo cheio de telas, onde cenas, vozes e ideias aparecem simultaneamente. Uma tela mostra preocupações com o futuro. Outra repassa memórias fragmentadas do passado. Outra pisca com julgamentos, planos, impulsos. Tudo isso acontece constantemente, como um fluxo ininterrupto. E, no meio de toda essa atividade, existe algo que não muda, não interfere, mas apenas observa. Esse ponto de observação silenciosa é o que muitas tradições espirituais chamam de consciência. Não a consciência como estado de alerta, mas como presença atemporal. Não é o conteúdo que aparece, mas o espaço onde o conteúdo aparece. É o fundo estável por trás de todos os movimentos da mente. À primeira vista, isso pode soar abstrato. Mas se torna claro quando você realmente começa a observar o que acontece dentro de si. Um pensamento surge, depois outro. Eles vêm e vão. Alguns são contraditórios, outros repetitivos. Nenhum deles permanece por muito tempo. Mas, mesmo com sua constante passagem, algo permanece. A percepção de que você está pensando. Essa percepção não muda. Ela apenas observa. E se você não é o conteúdo dos seus pensamentos, mas sim a consciência que os observa, então você não está limitado pelo medo, pela ansiedade, ou pelas narrativas internas que tocam como um filme. Você é aquele que assiste. E quem assiste não pode ser definido pelas cenas que vê. Por milhares de anos, mestres espirituais, filósofos e meditadores apontaram para essa mesma verdade, embora com nomes diferentes. O despertar acontece não quando você tenta dominar a mente, mas quando começa a vê-la como ela é. O silêncio interior não é o fim dos pensamentos, mas o que mais está acontecendo dentro de você que talvez ainda não tenha sido claramente percebido. Se observar os seus pensamentos já revela que você não é o conteúdo da mente, mas a consciência que os presencia. Então o próximo passo é entender o que exatamente está sendo percebido, e de onde tudo isso vem. Porque a mente não apenas pensa, ela antecipa, projeta. E, de forma surpreendente, ela começa a criar a realidade antes mesmo que você a experimente. O cérebro humano funciona como um sistema de previsões.
Ele não fica simplesmente esperando estímulos do mundo externo para então reagir. Em vez disso, usa informações do passado para prever o que provavelmente acontecerá a seguir. E, com base nessa previsão, constrói sua experiência do agora. Isso significa que você não vê as coisas como elas são. Você vê o que seu cérebro espera ver. Isso acontece constantemente, em todos os níveis. Quando você entra em um cômodo familiar, por exemplo, seu cérebro preenche automaticamente partes da cena. Não por preguiça, mas porque está tentando economizar energia. Prever é mais eficiente do que processar tudo do zero. E é por isso que, muitas vezes, nem notamos quando algo pequeno mudou. Porque a mente já havia decidido que deveria estar ali. Isso também se aplica às emoções. Um som, um cheiro ou uma expressão facial podem ativar padrões emocionais que você já tem armazenados. Se você foi criticado no passado com certo tom de voz, ouvir esse mesmo tom novamente, mesmo em outro contexto, pode automaticamente trazer de volta a mesma reação emocional. Antecipa e reage antes mesmo de você ter a chance de pensar com clareza. Esse comportamento preditivo não é uma falha, é uma função integrada do cérebro. Mas, se você não está consciente de como isso funciona, pode achar que está vivendo o presente. Quando, na verdade, está apenas repetindo o passado disfarçado de agora. Quantas vezes você reagiu exageradamente a algo e só depois percebeu que a situação não merecia tanta intensidade? Isso é a mente projetando memórias antigas sobre situações novas. E aqui está a parte mais sutil. Isso acontece de forma tão imperceptível que você nem percebe que não está reagindo ao presente. Mas sim a um eco condicionado do passado. Ou seja, a realidade que você experimenta é um campo de projeções internas. Ela ganha forma com base nas suas crenças, nas experiências anteriores, nos padrões emocionais que sua mente rotulou como seguros ou perigosos. Ela não é neutra. É uma construção interna que acontece em tempo real. Antes mesmo de você perceber que está vendo. E se as expectativas moldam a percepção, o que acontece quando essas expectativas estão erradas? O que acontece quando elas são moldadas por dores antigas, medos não resolvidos? Ou crenças limitantes que você absorveu sem questionar? Nesses momentos, o que você vê não é um mundo real. É uma reflexão distorcida dele. Uma projeção mental que parece real apenas porque foi prevista. Mas existe algo ainda mais intrigante nesse processo. Algo que não tem a ver apenas com como vemos o mundo, mas com a própria estrutura do que chamamos de realidade. Porque, se a mente está criando a sua experiência antes mesmo que ela aconteça, quanto de influência a consciência realmente tem sobre aquilo que vivenciamos como real? Essa construção não está trabalhando contra você. Ela não está tentando te enganar. É apenas o resultado natural de um sistema projetado para economizar energia, proteger você, prever perigos e manter você vivo. Mas o custo dessa eficiência é a ilusão. A ilusão de controle. A ilusão de estabilidade. A ilusão de certeza. E é aqui que o despertar começa. Despertar não significa lutar contra a mente. Não é forçar o silêncio, nem tentar eliminar os pensamentos. Despertar começa com a observação. Ele nasce no momento em que você finalmente enxerga o sistema funcionando, sem ser arrastado por ele. Quando você nota um pensamento surgindo e não reage. Quando percebe um julgamento aparecendo e escolhe não se fundir a ele. Quando reconhece o medo vindo à tona, mas sabe que o medo não é você. A mente continuará funcionando. Pensamentos continuarão vindo e indo. Memórias continuarão sendo reescritas. Expectativas continuarão moldando a forma como você vê o mundo. Mas a partir desse novo lugar de consciência, você não é mais uma marionete do sistema. Você se torna a testemunha dele. E só isso já muda tudo. Porque, quando você observa com clareza, o automático começa a perder força. Os padrões começam a se dissolver. E no espaço deixado pelas antigas reações inconscientes, algo novo aparece. Presença.
Você não precisa dominar a mente para estar desperto. Não precisa torná-la algo que ela não é. Você só precisa compreendê-la. E dessa compreensão surge a chance de viver com mais clareza, mais leveza e menos ilusão. Afinal, se tudo isso é uma construção, um grande palco erguido com memórias, expectativas e repetições, talvez o verdadeiro poder nunca tenha estado em mudar o que aparece, mas sim em finalmente notar quem está observando tudo acontecer. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo resonou com você, eu te convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que também se beneficiem dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando suas reflexões, experiências e pensamentos. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.